Oi, queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou a irmã Márcia, tudo bem? Eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para confortar teu coração. Uma palavra de ensinamento e também uma palavra de sabedoria. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Abacuque. Nós estávamos fazendo um trabalho sobre provérbio, estávamos meditando no livro e na sabedoria de Salomão. Mas o Senhor me trouxe uma palavra para compartilhar com você. Eu espero que seja no momento em que você esteja precisando ouvir e que você receba na tua casa, A palavra de Deus, ela traz conforto aos corações, porque ela nos ensina a conviver com as dificuldades. Ela nos ensina a entender o que está acontecendo, porque muita gente não está entendendo, Existe um tempo determinado para tudo. E acabasse hoje, que o sofrimento, as mortes, esse desemprego, tudo acabasse hoje. E esse tempo se chama o tempo Cronos, Que é os segundos, minutos, as horas, é os dias que passam, e esse tempo é o tempo do homem. Mas existe um tempo chamado Kairos, e esse tempo é um tempo de Deus, e só Ele determina. É uma luta invisível que só Deus conhece. Eu sei que está acontecendo, mas eu não posso lutar contra ela. Eu posso orar, buscar, eu posso me colocar na brecha, mas eu não posso vê-la. Só participar, E sentir. Mas nós temos um Deus que é fiel. Veja bem, Abacuque, no capítulo 2, ele diz assim. Veja bem o que Abacuque fala. Ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for arguido. Aí ele diz no verso 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, que para aqueles que possam ler, até quem passa correndo. E ele diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Oh, aleluia, glória a Deus. E até o fim falará e não mentirá, também não tardará. Espera, porque certamente virá e não tardará. Aí no versículo 4 ele diz assim, no versículo 4 ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, ele viverá pela fé. Glória a Deus. Isso, irmãos, é para quem tem fé. Hoje nós devemos exercitar a nossa fé, botar ela em prática. Abacuque, ele disse que ia ficar na torre de vigia, esperando para ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus falasse, ele queria entender, entendeu? Que ele não conseguia naquele tempo entender o que estava se passando, que situação era aquela. Que Deus iria dar o povo nas mãos de uma nação ímpia, a saber, os caldeus. Os caldeus iriam pegar o povo de Israel e punir com mão firme. Era um povo sedento de matar, era um povo sedento de destruir. E sempre que ele adentrava em um povo, em uma nação, e ele guerreava e destruía, ele pegava seus espojos e também ele humilhava. Oh, meu Deus! Os tempos de hoje não é diferente, estamos vivendo tempo de perseguição. Se você avaliar alguns noticiários, que eu não recomendo que você passe o dia avaliando, mas de vez em quando é bom estar por dentro das notícias, você vai ver acontecimentos terríveis com a igreja do Senhor. No mundo também uma ira, uma falta de amor, falta de carinho. E Jesus nos ensinou, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar ao Senhor Deus acima de tudo e de todas as coisas. Mas o amor está se esfriando, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muito está se esfriando. Está aí a iniquidade, está aí o sinal. E Abacuque, ele clamava: Senhor, até quando eu vou orar, o Senhor não vai ouvir? Eu vou gritar violência, o Senhor não vem nos socorrer. Porque uma nação ímpia, um povo terrível, está prestes a tomar o teu povo nas mãos e puni-lo, sendo que
esta nação é ainda mais pecadora. Abacuque não queria aceitar que Deus permitisse que aquilo acontecesse. Abacuque ele não queria aceitar que o povo de Deus fosse colocado nas mãos de uma pessoa, de um povo pecaminoso, ainda até mais. Porque o pecado do povo naquele dia estava cheirando mal às narinas do Senhor. No 6º século antes de Cristo, Abacuque estava exercendo esse ministério. E ele olhava e ele dizia, mas como pode Deus colocar o povo dele na mão dessa nação e permitir que eles adentrem, ele destrua? Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, nós devemos entender que quando a nação, quando o povo escolhido por Deus, a saber, a igreja e o povo de Israel, começa a pecar dentro da casa de Deus, no templo do Senhor, usando seus utensílios, brincando com a presença de Deus, blasfemando, julgando seu irmão dentro da igreja, perseguindo, querendo destruí-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, uns contra os outros, dentro da casa de Deus. Começa a cheirar mal na narina do Senhor e o Senhor não vai deixar que o povo se perca. Isso se chama conserto. Então, do jeito que um pai terreno trata um filho, quando ele diz, olha, se você passar de ano, se você for um menino ou uma menina que busque ajudar seus pais, estudar, nós vamos te dar isso, nós vamos te ajudar com isso. Mas também quando o filho é um filho desobediente, o pai chama a atenção. E nosso Deus, ele não é diferente. Ele chama a nossa atenção dessa maneira, porque ele sabe e conhece aqui dentro de mim, dentro de você. Eu vejo o teu exterior, mas nosso Deus conhece por dentro. Deus disse, olha, Samuel, vai à casa de Jessé e escolhe um dos filhos dele que eu escolhi, um deles como rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, tá lá os filhos de Jessé, todos apresentáveis. Tanto que Samuel se confunde e diz, esse vai ser o rei, esse vai ser o rei. A ponto de Deus dizer, olha, Samuel, você está escolhendo errado, porque você vê o exterior, você vê por fora, a aparência, as vestes, a musculatura, a força, mas eu conheço a intimidade, eu conheço o coração, e nenhum desses aí eu tenho escolhido. O que eu escolhi está atrás das malhadas. Davi, esse é o escolhido. E ele foi ungido a rei de Israel. Veja bem, o nosso Deus conhece nossos corações. E ele sabe até onde nós agimos diante dele, seja fazendo o que ele manda que nós faça com temor e tremor, e também quando nós estamos pecando dentro da casa do Senhor e agindo mal aos olhos de Deus. Então Deus vai se irar, porque ele é amor, mas também ele tem justiça do céu. E isso nos corrige, igreja. Isso nos ensina a ser mais fortes, isso nos ensina a ser mais fiéis. E é como Abacuque está aqui no capítulo 2, ouviu de Deus dizendo que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Romanos 1,17, Paulo também diz que o justo viverá pela fé, né? Ele estava falando desse tempo de Abacuque. Queridos, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas se nós fizermos como a palavra de Deus ensina a nós, que nós devemos estar vigilantes na torre de vigia, para quando acontecer, quando ouvir a voz de Deus, a gente compreender. Mas por isso nós devemos estar na torre vigilante, né? Esperando para ouvir a voz de Deus. Porque Deus não nos desampara. Nessa hora Deus está conosco, Deus está nos guiando a fazer a coisa certa. Abacuque nos ensina aqui no capítulo 2 que ele estava diante daquela situação, mas que ele tomou uma iniciativa. Ele se colocou na brecha, ele ficou ali na espreita. Então, quando Deus falou, ele entendeu tudinho. Deus disse, eu vou dar ao povo. Mas o mesmo Deus, igreja, o mesmo Deus que entregou Israel na mão dos caldeus, era o mesmo Deus que também iria punir
o inimigo, os caldeus. O mesmo Deus que permite que as coisas aconteçam é o mesmo Deus que faz cessar a guerra. É o mesmo Deus que faz parar a guerra. Então, creia nesse Deus que é grande. Escreve para que todos possam ver. Continua a pregar, continua a louvar, continua a fazer a vontade do Senhor. Ei, o Senhor já sabe quem Ele vai tomar para si. Seja dessa enfermidade ou não. O Senhor já sabe tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que antes de orarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Você entende isso? Ele sabe tudo. Você vê o que está acontecendo, a fome. Você vê os suicídios. O pai de família, quando vê o filho passar necessidade, quando vê o que está acontecendo, Deus já sabe tudo. Está no controle de tudo. E Ele diz para nós nesta tarde que vai cessar a guerra, que vai cessar a situação, mas há um tempo determinado. E Ele diz que esse tempo vai chegar, e se demorar um pouquinho, espera, porque não tardará. A palavra que Deus me deu durante essa semana, eu estive meditando e o Senhor disse: filha, eu vou fazer cessar. Se demorar um pouquinho de tempo, mas continue na brecha, não saia da posição, porque eu vou fazer parar. Da mesma forma que eu permiti acontecer, eu vou fazer parar. Então a igreja de Cristo ainda está na terra. Enquanto não acontecer o arrebatamento, eu e você devemos estar na brecha, confiante, crendo que o Senhor é o único que pode mudar a história e a situação. Abacuque foi um profeta que chorou, que falou com Deus, que não entendia o que Deus estava ali fazendo. Mas olha, queridos, o que Deus faz não é para a gente querer entender. A gente só deve agradecer, orar, clamar. Não é tempo de julgar, é tempo de orar. É tempo de clamar, é tempo de colocar a boca no pó, o joelho no chão e pedir misericórdia. Enquanto isso, o Senhor do céu está trabalhando. Por isso que você está assistindo esse vídeo. Por isso que você está de pé. Mesmo talvez entristecido porque perdeu alguém ou porque está alguém agora no hospital. Porque tem alguém agora que você está esperando a notícia do médico. Mas creia. Deus sabe quem vai ficar na terra para continuar o propósito. E Deus sabe quem tem o propósito dele tomar para si, dele guardar. Ore, confie nesse Deus que é grande. Ele disse, olha, você tem que viver da fé. Você tem que viver pela fé. Porque você é justo. E o justo, aquele escolhido que tem um ministério, que tem uma chamada, que foi selado, ele precisa entender. Pela fé você vai adquirir todas as coisas. Glória a Deus. Veja bem, deixa eu dizer aqui uma palavra para você. Em Hebreus 10:38 diz assim. Olha o que o escritor sagrado disse. Ele disse, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Desistir por quê? Recuar por quê? Voltar por quê? Você deve estar na posição que Deus te colocou, clamando e insistindo que o teu Deus ele é fiel e grande para suprir tua necessidade e confiando. Por isso que nós chegamos até aqui. Você não vai parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você foi selado, você sabe de onde Deus te tirou, de onde você foi chamado e tirado, você sabe. Você não pode parar mais. Porque o mundo não tem mais o que oferecer para nós, certo? Você que está assistindo, mas ainda não é cristão, entrega a tua vida a Jesus. Se você quiser entregar até assistindo esse vídeo, deixa um comentário que eu vou conversar com você. Mas entrega a tua vida a Jesus. Jesus está voltando. Ele vai arrebatar o seu povo. E nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Tão certo como a palavra de Deus não passa. Tão certo como passe tudo, dia, a noite, o céu, a terra. Mas a palavra de Deus, ela não passará. Certo moço perguntou assim,
Por que vocês falam tanto da volta de Jesus? Porque vocês pregam, vocês deixam vídeo, vocês estão profetizando, mas no final você tem que dizer: Jesus está voltando. Sabe por quê, igreja? Porque quando ele voltar, não dá mais para falar. Quando ele arrebatar, eu não vou estar aqui para falar. Muitos não vão estar aqui para falar. O pastor não vai estar aqui para falar. Então nós temos que falar agora. Porque ele está voltando e é tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Você que está afastado, voltar. Abacuque, depois que clamou ao Senhor no capítulo 1, no 2 ele ouviu a resposta, e no 3 ele fez uma canção. Ele orou ao Senhor e disse: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele não pediu para hoje, ele não pediu para essa semana, ele pediu durante o ano. Vai, aviva, Senhor, vai, aviva. Aviva, Senhor, a tua obra. Aquele que está dormindo, desperta. Aquele que está sonolento, Senhor, não deixe que durma. Aquele que está pensando em desistir, Senhor, não deixe desistir. Derrama o teu Espírito Santo sobre os jovens, sobre os idosos, sobre os moços. Renova nossas forças comandantes, nos dá coragem, desperta-nos, Senhor. Ele diz assim no capítulo 3, ele diz: quando eu ouvi a palavra, eu temi. Quando eu ouvi a voz de Deus falando, eu temi ao Senhor. E o Senhor está avisando, ele vai fazer a obra, escreve a data de hoje, ele vai fazer, mas ele diz que não vai tardar, e se tardar um pouco, espera, para de dizer está demorando, quando é, o tempo é o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. Aí ele falou assim: ô Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E ele diz: no meio dos anos, a notifica, na ira, olhe, na ira, lembra-te da misericórdia. E é a misericórdia de Deus que tem alcançado a minha e a tua vida. Porque grandes são os perseguidores, grande são a multidão para nos tirar a vida, para nos tirar o Espírito Santo. Mas é a misericórdia de Deus que tem nos alcançado todos os dias. Senão, o inimigo já teria nos devorado. Mas por conta da misericórdia de Deus, eu e você estamos aqui. Eu aqui, fazendo a obra do Senhor conforme a vontade dele, e você aí, também fazendo a obra do Senhor conforme a vontade dele. Deixa Deus te usar na terra. Vai para a igreja. Pode só 30%, né, de fiéis na igreja, mas vai. Faz a sua parte. O que Deus tocar no teu coração para fazer, sendo para a obra de Deus, faz com amor. Porque ele tem misericórdia de nós. Certo, igreja? Faz como Abacuque, fica na brecha, sobe lá na torre, fica de vigia. Continua de joelho, vigilante, que Deus está operando, ele está trabalhando. Quem sabe ainda este ano, como o Senhor falou aqui, espera, porque o que há de vir virá e não tardará. Espera no Senhor e ele fará. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua vida, em nome de Jesus. Se inscreve no canal, compartilha, comenta, se puder, ativa o sininho para receber as notificações. Me ajuda a levar a palavra de Deus. Fica conosco aqui juntinhos para um ajudar o outro, né? Juntos somos mais fortes. Juntos avantes na palavra e na promessa que Deus nos fez. Certo? Se puder, se inscreva no canal. E nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Deus tem uma palavra de Deus para você. Você confia no Senhor? Você está esperando no Senhor? Amém, glória a Deus. Então continua, não desiste, porque Ele já está às portas.